Então, estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, intitulado A Criação, capítulo 14, intitulado Desaparecimento do Senhor Krishna. Vamos ler o verso 4. Jima prayan vyavahritan satyamisran cha sohridan vitrimatri suhrid brati dampatinan cha kalkanan. Vamos ler os sinônimos aqui. Jima prayan, trapaças. Vyavahritan, em todas as transações ordinárias. Satya, duplicidade. Misram, adulteradas em. Cha, e. Sorridan, a respeito de bem-querentes amistosos. Pitri, pai. Matri, a respeito da mãe. Suhirti, bem-querentes. Bratri, o próprio irmão. Dampatinam, a respeito do esposo e esposa. Cha, também. Kalkanam, desavença mútua. Vou ler aqui a tradução do significado da sua Divina Graça, Srila Prabhupada, aqui com o meu livro, tá? Ô, Fernando, que bom te ver aí, seja bem-vindo. Todas as transações e tratos ordinários tornaram-se poluídos com trapaças, mesmo entre amigos, e nos afazeres familiares sempre havia desentendimento entre pais, mães e filhos, entre bem-querentes e entre irmãos. Mesmo entre esposo e esposa, sempre havia tensão e desavença. Então, isso aqui são os sinais que Yudhishthira está percebendo no seu reino. Esse aqui, quem tá percebendo isso que a gente está lendo aqui é Yudhishthira. E outro fato que está deixando ele preocupado é que Arjuna está demorando muito para voltar da cidade de Krishna. Então tem esses dois eventos assim que estão deixando o Yudhishthira cabreiro. Significado. Todo ser vivo condicionado é dotado de 4 princípios de maus hábitos, a saber, erros, insanidade, incapacidade e trapaça. Esses são sinais de imperfeição, e entre os 4, a propensão a enganar os outros é a mais proeminente. E esta propensão a enganar existe nas almas condicionadas, porque as almas condicionadas estão primariamente no mundo material, imbuídas de um desejo antinatural de assenhorear-se do mundo material. Um ser vivo em seu estado puro não é condicionado pelas leis, porque em seu estado puro ele é consciente de que todo ser vivo é eternamente subserviente ao Ser Supremo. E desse modo é bom para ele permanecer sempre subserviente, ao invés de tentar falsamente se assenhorear da propriedade do Senhor Supremo. No estado condicionado, o ser vivo não fica satisfeito, mesmo que realmente se torne o senhor de tudo que contempla, coisa que jamais consegue. E, portanto, ele torna-se vítima de todos os tipos de trapaça, mesmo em suas mais íntimas e estreitas relações. Em tal estado insatisfatório de relacionamentos, não há harmonia, mesmo entre pai e filho, ou entre esposo e esposa. Mas todas essas dificuldades conflitantes podem ser mitigadas por um processo, e esse é o serviço devocional ao Senhor. O mundo de hipocrisia só pode ser subjugado pela neutralização através do serviço devocional ao Senhor, e por nada mais. Maharaj Yudhishthira, tendo observado todas as disparidades, conjecturou que o Senhor teria desaparecido da terra. Então, eu também queria aproveitar para fazer um comentário aqui, porque essa questão, né, dessas qualidades
Olha lá, erros, insanidade, incapacidade e trapaça. Isso é inerente a todo ser vivo. Então, se é inerente a todo ser vivo, você pode entender que isso é uma propriedade absoluta. Isso está em todo mundo. E se está em todo mundo, isso é absoluto, certo? Então, e se é absoluto, não é algo assim que vai acabar com o tempo. Ou tipo assim, eu é, fiquei... Apesar de eu parecer que eu estou contrariando Srila Prabhupada, eu vou chegar no ponto em que eu não vou contrariar Srila Prabhupada. Tá? Então, preste atenção, por favor. Eu estou tentando contextualizar. Se você afirma que algo é comum a todo mundo, então isso é absoluto, porque é igual para todo mundo, não é relativo. Relativo é quando acontece de um jeito para uma pessoa, acontece de outro jeito para outra não acontece, isso é relativo. Então, e aí é relativo à circunstância, ao tempo. Agora, essa afirmação aqui de que todo ser vivo, e se a gente entende, eu já vi isso em outros lugares, né, que todo ser vivo tem isso, então, é, a gente vai notar que isso é absoluto. Isso está intrínseco na alma de todo ser vivo. Então, o que acontece para a gente chegar no ponto onde Srila Prabhupada diz que em algum momento isso é neutralizado? E aí ele fala que é neutralizado com o serviço devocional. Faz parte do processo de purificação do ego. Quando você começa a utilizar todas as suas características egoístas para servir ao Senhor Supremo, você se conecta com o bem último a todos. Assim como o Senhor Supremo está conectado ao bem último a todos, da mesma forma, quando nós nos purificamos, nós nos conectamos ao bem último de todos os seres vivos. Quando nós purificamos totalmente nosso ser. E essa purificação completa, ela só é possível através de Bhakti Yoga, através do serviço devocional. Ela não é possível através de outro processo que não Bhakti. Outros processos que a gente estuda no Bhagavad Gita são Karma Yoga, são Jnana Yoga, são Ashtanga Yoga. Então, o serviço devocional né, para a gente tentar simplificar e trazer para o nosso entendimento, é amar o Senhor Supremo. Amar a todos os seres, né, que estão conectados ao Senhor Supremo. Então, quando a pessoa atinge esse amor, né, ela consegue purificar seu ego de tal forma que consegue se relacionar plenamente ela com o Senhor Supremo. Então, isso toda essa parte onde a pessoa ela erra, ela é insana, é incapaz e engana os outros, tudo isso continua acontecendo, só que de forma pura, sem egoísmo, sem a gente se colocar como centro do universo. É Krishna que é colocado como o centro do universo. Então, tudo que se faça nessa condição leva ao benefício de todo o universo. Então, esse é um entendimento tão fino que somente quem está disposto a aprender Bhakti Yoga vai conseguir entender. Porque nos demais processos, o que se quer é eliminar essas características do ser vivo. Então, quando tem certas coisas que a pessoa daí não vai aceitar que existam no mundo. Entende? Tipo, se você vai ver uma pessoa enganando, você vai falar, não, isso está errado, isso tem que acabar. Aí, quando você percebe em si mesmo que você tem a tendência a enganar os outros, que você tem a tendência a não dar conta das coisas, é incapaz. De vez em quando você fica louco, insano. De vez em quando você erra. Daí você vai ficar tão frustrado porque você quer que acabe nos outros, quer que acabe no mundo, você vai pensar que tem que acabar em você mesmo. Então você vai tentar eliminar uma parte de si mesmo. E isso não é aceitável em Bhakti Yoga, pelo menos na consciência de Krishna. Talvez em outras consciências de Deus é possível você se relacionar com Deus de uma forma em que você não precisa estar completamente se relacionando com Ele. Mas em consciência de Krishna, é necessário você ir com tutti. Então daí tem que purificar
e aceitar que ainda faz isso, eu estou trapaceando, eu estou sendo incapaz, eu sou insano, eu erro, mas eu estou fazendo isso agora, aprendendo a fazer isso, tudo para Krishna. É para Krishna, é para ele. Então não tem problema. Não tem problema. Quanto mais passar o tempo, mais eu praticar, fazer essas práticas para purificar meu ego, para purificar meu coração, e eu aprender quem que é Krishna mesmo, até que ele se mostre, até que ele me queira, me permita amá-lo, eu vou com tutti. Não importa se eu erro, não importa se eu sou incapaz, não importa se eu sou meio louco de vez em quando, não importa se eu tenho essa tendência a enganar as pessoas. Eu vou com tudo. Vou com todas essas tendências. E para Krishna. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo exatamente a vontade de Krishna, e essas características vão se purificando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, outro dia eu escutava de um amigo, né? Como é que pode, a gente pode aceitar que Srila Prabhupada tenha escrito no Bhagavad Gita dele, o Bhagavad Gita tal como é. Aí essa pessoa dizia assim, é muita arrogância. Ai, ai. E era engraçado porque quando eu escutava o cara falando, né? Eu também já tinha pensado na mesma coisa, sabe? E aí eu fiquei bem assim com medo, né, de pensar essas coisas por ofender a Srila Prabhupada, sabe? Aí fiquei assim com medo, né? Falei, nossa, eu tô pensando essas coisas, será que isso é ofensivo, né? Mas eu não consigo deixar de ver isso, né? Que Srila Prabhupada chegou com os dois pés quando ele escreveu isso, né? Falou, esse aqui é o Bhagavad Gita, o resto pode desconsiderar. Eu falei, nossa, né? É muito forte isso, né? E aí, e daí tem outros detalhes, assim, na fala, né, de Srila Prabhupada, que ele se coloca de uma forma muito contundente, assim, né? Como se fosse assim, olha, é isso aqui e não tem outra coisa, é isso aqui. Então daí eu, né, falei, nossa, né? E daí você vai estudando tal, e você vai percebendo assim que, de certa forma, isso é uma tendência a enganar. De Srila Prabhupada, entende? Assim, quando ele traduz, por exemplo, no, no Bhagavad Gita, né, a gente está estudando capítulo 3, capítulo 4, né? Nessas partes aparece a palavra yoga, né? E aí, quando você vê a tradução de Srila Prabhupada, ele traduz como serviço devocional, yoga, né? Então, daí você sabe que naquele ponto ali, Krishna está falando ainda de Nishkama Karma Yoga, né? De um Karma Yoga sem apego aos resultados. Não está exatamente falando de Bhakti ainda. Bhakti, Krishna vai apresentar um pouquinho mais adiante. Mas Srila Prabhupada já traduz como Bhakti. E aí você fala, pô, aqui Srila Prabhupada está meio que enganando a turma. Porque não é bem isso que está traduzido. Daí, cara, você tem que fazer todo um esforço para entender Srila Prabhupada, assim como a gente faz esforço para entender qualquer pessoa, a gente faz esforço para entender nossos filhos, a gente faz esforço para entender a esposa, o esposo, a gente faz esforço para entender qualquer pessoa. Então, tem que fazer esforço para entender os gurus também, para sacar qualquer do guru. Porque quando você saca qualquer do guru, você pega você tem é tipo aquela ficha que cai assim, em que você subiu de patamar, sabe? Você entendeu uma coisa que está no nível dele, não está no teu próprio nível. Então você fala assim, ele está enganando aqui, mas por quê? Por quê? Qual que é o lance? Aí você pega outros Bhagavad Gitas e estuda, você pega outras escrituras, vai estudando, e aí você fala assim, é por isso que ele está enganando. Então daí você percebe o ponto em que Srila Prabhupada utiliza essa tendência a trapacear para Krishna. E aí você percebe que o efeito que ele traz não traz nenhum mal para ninguém no mundo. Só traz benefício. Aí talvez alguém vai ficar bravo. Porque eu não gosto que trapaceie, eu não gosto que minta, eu não quero e tal. Daí a pessoa tira Srila Prabhupada da vida e não quer saber dele. Então, é assim, eu sinto muito, mas é a mesma coisa, entendeu? E essa tendência a trapacear vai existir em Srila Prabhupada
nessa pessoa que está eliminando em qualquer outra pessoa. E para realmente eliminar ou Srila Prabhupada ou qualquer outra pessoa que tenha tendência a trapacear, ela vai ter que eliminar a si mesma em algum ponto. Agora, se ela entende e acolhe a trapaça desse Srila Prabhupada e entende a trapaça dele, vai entender a de si mesmo e a de todo mundo. E só vai fazer o filtro que pessoas como Srila Prabhupada têm a tendência a trapacear para Krishna. E assim elas beneficiam o universo inteiro. E tem pessoas que têm a tendência a trapacear para si mesmo. E aí elas fazem um mundinho ao seu redor e alguém é prejudicado. Por mais que elas sejam boazinhas, por mais que elas tentem ajudar, elas prejudicam. E o jeito delas não prejudicarem, elas fazendo 0 a 0. Elas não fazendo nada, anulando a parte que tem a tendência a enganar. Então daí ela não faz nada. Então, e se diz assim, né, que os maus prevalecem pela falta, pela inatividade dos bons. Esse é o caso. Então, se uma pessoa entende que ser bom é realmente amar o Senhor Supremo e servir a Ele, entende mesmo, vai tentar entender por que Srila Prabhupada fez isso. E vai entender então Srila Prabhupada queria esse objetivo. Ah, tá, mas isso para mim tá legal, é bacana, eu respeito, tá joia, porque eu respeito o engano nele, eu respeito o engano no meu irmão menor, eu respeito o engano em qualquer pessoa, eu respeito o engano em mim. Tá ótimo, então beleza. Eu entendi que ele está servindo a Krishna dessa forma e ele está usando essa estratégia de relacionar todo tipo de yoga com Bhakti Yoga. Por quê? Porque é verdade. Você pode fazer qualquer tipo de yoga junto com Bhakti Yoga. Bhakti Yoga inclui todos os outros tipos de yoga, inclui todas as atividades, todas, inclusive trapacear. Todas as atividades, tudo que você faça na sua existência, você pode fazer com Bhakti Yoga. Você não precisa tirar nada da sua vida para praticar Bhakti Yoga. Você só vai acrescentar. Acrescentar quem? Krishna, que vai valorizar tudo na sua vida. Assim de simples. Então, Srila Prabhupada, entre aspas, trapaceou, mas você percebe que ele está falando a verdade também. Porque todos os outros tipos de yoga podem ser praticados como Bhakti Yoga. Então ele explicou a partir desse ponto de vista. Por isso ele não está mentindo. É como se fosse uma mentirinha que é verdade. Entende? Assim, quando você fala uma coisa para uma criança, tentando ensinar a criança meio com alegorias, meio com uma fantasia, mas ainda tem ensinamento naquele jeito de falar, pois é desse jeito que os devotos trapaceiam. É muito lindo, é muito bonito e é muito agradável, traz benefício para quem acredita naquelas historinhas. As pessoas não se afastam da verdade por essa trapaça, elas se aproximam da verdade. É a mesma coisa que acontece no mundo espiritual com Krishna. Quando a mãe Yashoda pega Krishna, ela está acreditando numa trapaça de Krishna. Krishna não está mostrando para ela que ele é Deus. Ela acredita que ele é filho dela. Isso é uma ilusão, é uma mentirinha. Mas é tão doce, é tão bom para Krishna. Krishna gosta tanto disso que ele faz questão de manter essa mentirinha. E Mãe Yashoda não está nem aí para as pessoas que tentam avisar ela que Krishna é Deus. Ela não acredita nessas pessoas. Ela tem motivos de sobra para achar que aquele é o menino dela e que ela tem que cuidar dele e ela tem que ficar preocupada com se ele vai cair, quando ele vai correr, se ele vai machucar o pezinho, se ele está passando fome. Então essa ilusão aproxima ela dele. Ele gosta, ela gosta, tá tudo certo. Então essa tendência existe no Senhor Supremo, existe em todos os seres vivos. É uma tendência absoluta.
Mas a gente está vendo aqui, né, principalmente em Kali Yuga, é um ambiente assim super favorável para que essas tendências elas sejam apresentadas de forma egoísta e pareça que a pessoa se dá bem. Ou seja, a pessoa cria microcosmos baseados nessas qualidades assim tão que de certa forma são de certa forma difíceis assim em termos de karma, né? Quando elas são feitas apegadas ao resultado de forma egoísta, elas geram resultados ruins, karma ruim. Então existe uma tendência a limitar esse tipo de atitude num parâmetro. Assim, a pessoa pode fazer isso, mas não pode ser assim para querer se dar bem sobre todo mundo. Querer se dar bem sobre todo mundo com essas características, só Krishna. E ele é muito bom, ele é puro amor em tudo. Então, se a gente tentar fazer de uma forma egoísta que faça os outros sofrer, a lei do karma, a lei da natureza, limita a gente nisso. Então, mas em Kali Yuga, existe como que uma possibilidade de o ambiente é favorável para a hipocrisia e para as desavenças. Então, quando uma pessoa tende a fazer uma briga, parece que a briga ela prospera rápido. Então, se eu falo assim, olha, eu gostaria que através de uma briga, eu vou brigar com aquela pessoa e através dessa briga eu vou embora. Eu não vou mais ficar junto com esse grupo de pessoas. Kali Yuga é de um jeito que o ambiente é super favorável para que as brigas aconteçam. É muito favorável, assim. Basta ter vontade e fazer um pouco de esforço. O ambiente é muito favorável para isso. Para mentira, então, a gente está vendo, assim, né, assim, parece que o celular, né, o WhatsApp, o Facebook, eles viraram um instrumento de contar mentiras, né? Então, assim, tá prosperando, assim, um monte, né? Assim, parece que a gente tem que ficar meio que dentro de um casulinho para se proteger de tanta mentira que tá vindo, tanto bombardeio, né? Então, é um ambiente favorável para isso, Kali Yuga. É favorável, vai prosperar muito. Assim. Então, para a gente não fazer parte desse esquema de Kali Yuga de uma forma que nos adoeça, que nos faça, em vez de progredir, subir, descer a rampa, né? Kali Yuga é como que uma possibilidade da gente descer a ladeira. Mas ela tem certos segredinhos dentro de Kali Yuga que podem ajudar a pessoa a subir a rampa. É justamente a gente trabalhar essa questão de Bhakti, que é tão fácil de praticar, que pode ser combinado com qualquer outra atividade, e em Kali Yuga, usar todos os recursos que a gente puder para servir o Senhor Supremo. E sair desse lance. Sair desse lance. E aí alguém vai perguntar, mas daí vai valer enganar, vai valer errar, vai valer ser incapaz, vai valer trapacear? Olha, vale tudo. A questão é que vai depender da nossa sinceridade. A gente quando começa o processo, a gente vai aprendendo que a gente gosta de certas coisas, a gente se sente confortável com outras, a gente tolera outras, a gente não tolera. Então, a gente tem que lidar com as nossas limitações para continuar progredindo em Bhakti. Então, a gente pode lidar com isso. Eu, particularmente, não gosto de mentira. Eu sou meio travado com essas coisas. Se eu vejo alguém mentindo, assim, alguém me enganando, eu fico assim, me dá uma coisa. Então, se eu tenho essa coisa, eu não posso praticar muito isso para Krishna. Eu tenho que ir de um jeito assim que eu consigo tolerar. Então, esse é o meu jeito. Então, cada um tem um jeito assim de se relacionar com a realidade. E o importante é entender a essência, que nós podemos usar tudo para Krishna. E dessa forma a gente vai se acolhendo, se permitindo e vendo também no outro essas características e também reconhecer. Mas ele está usando essas características para si mesmo. Então, não é bem isso que eu quero. Eu quero aprender a usar todas as minhas características para Krishna. Então, eu vou me aproximar de pessoas que utilizam
cada vez mais, quanto mais melhor, suas próprias características para Krishna, porque daí eu aprendo também. Isso é devoção. Aprender devoção é a gente se aproximar de pessoas que têm devoção. A gente já falou. Precisa ser Hare Krishna? Não. Tem que ser devoto. Pessoa que tem devoção. Tem que realmente estar querendo servir ao Senhor Supremo. É claro que, em alguns aspectos, é importante ter uma clareza de quem se está servindo, de como está chegando, claro. Isso é importante. Mas, em algum momento, a gente vai beber néctar das florzinhas que tiverem néctar que tiverem ao nosso redor. Isso é importante. Verso 5. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral acostumaram-se à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaj Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou a seu irmão mais novo. Significado. Um rei piedoso como Maharaj Yudhishthira perturbou-se imediatamente quando surgiram sintomas desumanos como cobiça, ira, religiosidade e hipocrisia evidentes na sociedade. Dessa afirmação depreende-se que todos esses sintomas de uma sociedade degradada eram desconhecidos pelas pessoas daquela época, e para elas era assustador experimentarem-nos com o advento da Kali Yuga, ou a era de desavenças. Verso 6. Maharaj Yudhishthira disse a seu irmão mais novo, Bhimacena: eu enviei Arjuna do Arca para encontrar-se com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sobre seu programa de trabalho. Verso 7. Já se passaram 7 meses desde que ele partiu, e todavia ainda não retornou. De fato, não sei como vão as coisas por lá. Verso 8. Estaria ele abandonando seus passatempos terrestres, como Devarshi Narada indicou? Já teria chegado este momento? Significado. Como já discutimos muitas vezes, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, tem muitas expansões plenárias, e todas e cada uma delas, embora igualmente poderosas, executam diferentes funções. No Bhagavad Gita, há diferentes afirmações feitas pelo Senhor. E cada uma dessas afirmações refere-se a diferentes porções plenárias ou porções das porções plenárias. Por exemplo, Sri Krishna, o Senhor, diz no Bhagavad Gita: sempre onde quer que haja um declínio da prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de religião, então eu próprio desço. Bhagavad Gita 4, 7. Para liberar os fiéis, para aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios do dever ocupacional, eu apareço em todas as eras. Verso 4.8. Se eu deixasse de trabalhar, então toda a humanidade seria desorientada. Eu também seria a causa da criação e de população indesejada. Desse modo, destruiria a paz de todos os seres animados. Bhagavad Gita 3.24. Qualquer ação que um grande homem execute, os homens comuns seguirão. E sejam quais forem as normas por ele estabelecidas através de atos exemplares, em todo o mundo terá seguidores. Bhagavad Gita 3.21. Todas as afirmações feitas acima pelo Senhor aplicam-se a diferentes porções plenárias do Senhor, a saber, suas expansões tais como Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha e Narayana. Todas elas, essas são ele mesmo, em diferentes expansões transcendentais. E ainda assim o Senhor, como Sri Krishna, atua em uma esfera diferente de intercâmbio transcendental com diferentes graus de devotos. E todavia o Senhor Krishna, como ele é, aparece uma vez em cada 24 horas do tempo de Brahma, ou após um lapso de 8 bilhões 640 milhões de anos solares em cada universo. E todos os seus passatempos transcendentais são exibidos em cada universo, num desenrolar rotineiro. Mas nesse desenrolar rotineiro, as funções do Sr. Krishna, Sr. Vasudeva, etc., são problemas complexos para os leigos. Não há diferença entre o eu do Senhor e o corpo transcendental do Senhor. As expansões executam atividades diferenciadas. Quando o Senhor, contudo, aparece em pessoa, como o Senhor Sri Krishna, suas outras porções plenárias também se unem a ele através de sua potência inconcebível, chamada Yogamaya. E por conseguinte, o Senhor Sri Krishna de Vrindavana é diferente do Senhor Krishna de Mathura, ou do Senhor Krishna de Dwarka. A Virat Rupa do Senhor Krishna também é diferente dele, por causa de sua potência inconcebível. A Virat Rupa, exibida no campo de batalha, Virat Rupa é a forma universal. A Virat Rupa, exibida no campo de batalha de Kurukshetra, é a concepção material de sua forma. Portanto, deve-se entender que quando o Senhor Krishna foi aparentemente morto pelo arco e flecha de um caçador, o Senhor deixou o seu chamado corpo material no mundo material. O Senhor é Kaivalya,
e para ele não há diferença entre matéria e espírito, porque tudo é criado a partir dele. Portanto, seu abandono de um tipo de corpo ou aceitação de outro corpo não significam que ele é como um ser vivo comum. Todas essas atividades são simultaneamente iguais e diferentes através de sua potência inconcebível. Quando Maharaj Yudhishthira estava lamentando a possibilidade de seu desaparecimento, isso era simplesmente para seguir o costume de lamentar o desaparecimento de um grande amigo. Mas, de fato, o Senhor nunca abandona seu corpo transcendental, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes. As pessoas menos inteligentes são condenadas pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita. São conhecidas como mudas. Que o Senhor tenha deixado seu corpo significa que ele deixou novamente suas porções plenárias nos respectivos dhamas, moradas transcendentais, assim como deixou sua Virati Rupa no mundo material. Esse é um tema bem complexo e, assim, é algo assim, como que complexo, porque não dá para entender. Mas o que a gente só escuta, né? São fatos, assim. Que Krishna, por exemplo, morreu. Aí, mas para quem fala assim, mas como? Ele não tem um corpo transcendental? Como assim ele morreu? É igual assim quando alguém tá brincando de falar assim, morri, e fecha o olho assim perto de uma criança, sabe? Aí fecha o olho, a criança fica tocando você assim, né? E vendo se você tá acordado, se você se mexe, né? Ela fala, tô vivo. Daí acorda assim, né? Morri. Daí a criança fica brincando. Né? E daí... Então a Krishna, ele faz essas atividades assim, de morri, tô vivo, várias vezes, e aparece e faz. E ele é transcendental e une todas as suas potências, ele é pleno em tudo que aparece e está ali. E as pessoas que estão ligadas, elas entendem isso, percebem e se relacionam com ele, vendo essa união de todas as suas potências naquela pessoa suprema. Mas as pessoas que não, elas não conseguem ver, e elas veem o aspecto que elas veem, que elas conseguem ver, ou não vem Deus, sabe essa palavra Deus que é tão ampla e tão forte e tão profunda, não vem Deus, vem algum aspecto, que é o aspecto que interessa para elas, tem interesse separado, né, como estava conversando com a Neida ontem. Então daí elas vêm conforme seu interesse, seus apegos. E então assim, trabalhar esse conhecimento aqui, né, das diferentes expansões, diferentes uma visão, que é a visão védica, a cosmovisão védica, do que é a realidade e do que é a realidade última, a realidade absoluta, que é Deus. Quem é Deus? Como é que ele funciona? Como é que ele faz as coisas? Então, é uma cosmovisão tão profunda e tão impressionante que, para mim, me ajuda muito a ir nessa essência, a perceber que Deus é inconcebível e ele se expande e ele faz o que ele quiser. De simples. Assim, resumindo todo o entendimento védico, né, por Gaura Haridas. Deus faz o que ele quiser. E ele é infinito, ele é multifacetado, ele é muito colorido, ele se expande infinitamente em potências incríveis, pequenininhas como nós, energia material como o que nos rodeia, e como ele mesmo, plenariamente falando, em outros aspectos dele mesmo. Resumo por Gaura Haridas. Aí se vocês quiserem fazer algum comentário, tiverem alguma dúvida, eu estou me preparando aqui para ler Tripurari Swami. Se der. Se não der, pode fazer esses comentários, pode fazer contribuições que quiserem, por favor. Ô, Goura, eu li uma vez nessas coisas que fala que botam na internet, que é mentira, mas eu li sobre um negócio de que o Krishna morreu com uma flecha no coração. Não, no pé. Daí eu não sei isso aí. No pé, Neida. Ah, é isso. É no pé, não é no coração. O coração é o quê? Isso, que depois foi colocado num galho, numa árvore. Isso aí procede alguma coisa? Não. Acho que está combinando esse lance do galho da árvore é outra coisa, é outro passatempo, que eu imagino que você está falando.
que, que cresceu uma árvore, cresceu uns bambus com ferro, e esses bambus foram usados para matar toda a família de Krishna. Sabe o que me impressiona, Neida? É que você conversa com uma pessoa, você escuta uma pessoa como Srila Prabhupada, Srila Siddha Maharaj, por mais que eles apresentem e mastiguem as coisas para nós, ocidentais e tal, eles acreditam piamente que tudo isso é verdade, que aconteceu do jeitinho que está escrito no Bhagavatam, do jeito que está escrito nas escrituras. Essa é a fé deles. É impressionante. E aí você vai se aproximando por exemplo, eu me aproximei do discípulo, né, de Srila Prabhupada, Gurudeva Tulananda. E daí você percebe que Gurudeva Tulananda tem essa tendência a acreditar na mesma coisa de Srila Prabhupada, Srila Siddha Maharaj e Srila Bhaktisiddhanta. E aí eles tentam, aí ele como mais ocidental, né, porque Srila Prabhupada é indiano ainda, né, mas ele como ocidental, meu mestre, ele é chileno, né, ele tenta trazer aquilo lá, aquela fé e tal, para o contexto que ele está aqui. Então, aí ele tenta não falar muito dessas coisas que estão tão distantes, né? E tenta contextualizar mais para a gente. Então, as palavras Deus, por exemplo, são muito comuns, assim, não tanto essa cosmovisão védica e tal, né? Mas, assim, a coisa mais, assim, prática para a nossa realidade, colocar em prática essa essência de Bhakti Yoga, de servir ao Senhor Supremo. E aí você pega eu, que estou mais distante ainda, né? Do lance da fé, assim, e da prática também, né? Meu mestre tem muito mais prática que eu, tem muito mais sinceridade, tem muito mais avanço, né? Então, daí você pega eu. Daí eu também fico tentando contextualizar na minha vida, e daí, de repente, fica, sabe assim? Como que vai se diluindo essa percepção tão... foi desse jeito mesmo que aconteceu. Sabe? Então, eu já não fico com isso tão forte em mim, entende? Mas eu observo no Parampará e percebo isso. E da minha parte, eu só faço a prática, que vai me permitindo avançar e perceber as coisas. E percebendo as coisas conforme vai passando o tempo. Eu não fico muito preocupado em entender que seja daquele jeito mesmo, ou acreditar que seja daquele jeito mesmo. Eu deixo assim, para mim basta dizer assim, poderia ser desse jeito. Como assim, uma fé que ainda é leve, uma fé assim de, claro, eu estou vendo um borrão lá, poderia ser isso que vocês estão me falando, olhando à distância. Poderia ser. Então eu vou fazer minha prática. Se for, é maravilhoso. Quando eu chegar lá e ver isso de perto mesmo e for desse jeito, incrível, maravilhoso, massa. Mas só pelo fato de pensar que poderia ser assim, me permite acreditar em todas as histórias fantásticas que eu já escutei até hoje. Todas. Tudo que a humanidade já produziu em termos de percepção e cosmovisões, para mim, hoje, são factíveis. Depois que eu comecei a escutar essa cosmovisão desses bhaktas, dessas pessoas que acreditam em Deus e acreditam que Deus criou o mundo do jeito que a cosmovisão védica diz. Eu acredito em tudo. Qualquer coisa que me contem, eu acredito. É claro, às vezes eu acredito, mas eu não vou ficar lá praticando aquilo para entender e perceber aquilo. Outro dia, um amigo meu, a gente tem, às vezes, né, falando sobre... A gente vê assim no YouTube, né? Falando, olha, os seres de outros planetas se comunicam conosco, né? Os comandantes das frotas interestelares estão mandando mensagens, dizendo, né, olhando para o planeta Terra, querendo que melhore e tal. Eu acredito. Eu falo, não, ótimo, incrível. Mas eu não vou ficar fazendo atividades que vão me permitir me comunicar com eles, a não ser que isso esteja dentro do plano de Krishna para mim, na relação minha com Krishna e com todo mundo, entende? Eu não vou, porque assim é fantástico, é muito massa, mas eu não vou fazer uma prática que alimente um interesse separado, meu interesse separado, de ver coisas fantásticas nesse universo. Porque às vezes a gente quer ver coisas interessantes e maravilhosas e isso é um desfrute egoísta. Então eu quero tá tentando servir a Krishna. Com coisinhas simples, pode ser. Pegando uma flor ali, Krishna falou no Bhagavad Gita, pega uma flor ali no seu jardim e oferece para mim. Coisa simples.
Pega uma fruta, vai comer uma fruta, oferece para mim antes. Coisa simples. E se Krishna, por causa disso, né, ele disse que ele gosta, né, dessas coisas simples e tal, eu fazer e ele me mandar para conversar com o comandante da frota estelar, tudo bem, não tem problema. Vamos conversar com o comandante da frota estelar também e falar para ele, tentar falar para ele, conversar com ele, ver se ele tem devoção. E se ele não tiver, vou tentar falar para ele da devoção, falar, olha, chapa, por mais que você seja poderosão e tal, Krishna é mais poderoso. E todo teu poder vem dele. E você deveria pensar seriamente em servir a Krishna. Assim você vai resolver todos os problemas de todo o universo. Não o que a tua inteligência limitada consegue perceber. Oh, mas como assim? Eu sou o comandante da frota interestelar, eu tenho inteligência pra caramba. Tem mesmo, mas não é comparado ao grande plano. Tem que servir ao grande plano. Mas eu já sirvo e não sei o que e tal. Mas você ainda está achando bastante ainda. Tem que ter muita humildade para poder servir ao Senhor Supremo. Humildade. Quanto maior você for, mais você vai se achar a formiguinha. Esse é o estado das pessoas que realmente entenderam o negócio. Por mais posição elevada que tenha, eles se acham as formiguinhas do pedaço. É assim que se descreve os grandes devotos no Bhagavatam. Eles, por maior que seja a posição que eles atingem, e tem vários exemplos de pessoas super poderosas no Bhagavatam, eles são extremamente humildes. Então, eu tento trabalhar essas questões assim, sabe? Isso aí faz muito sentido, Prabhu. A gente vê que tem muitas pessoas que entram para alguma religião ou para algum tipo de dedicação para a espiritualidade, mas elas acabam, assim, de alguma forma, perdendo a essência que é a humildade, né? A humildade de saber que a gente está fazendo um trabalho para alguém, a gente tem que entender que a gente está aqui para servir, né? E muitas pessoas muitas vezes não acham que a missão delas é chegar no topo, né? Pelo menos, eu vejo. Ou assim, eu diria assim que a humildade, ela é algo natural quando a gente tem experiência de quem é o Senhor Supremo. Até outro dia, o Prabhu Chaitanya, ele falava pra gente assim, né? Falou assim, que quando a gente vai fazendo a nossa prática de Bhakti, a gente vai nos purificando, vai purificando nosso coração, tem um momento em que a nossa fé, ela fica estável. A gente ultrapassa a fase de Anartha Nivriti, supera os anartas, e aí fica com a fé estável, Nishta. Quando a gente chegou em Nishta, é a etapa em que nós vemos as coisas não mais como um borrão longe. A gente está percebendo nitidamente o que está acontecendo no plano transcendental. Para a gente estar claro, através dos olhos da fé, ainda apesar de estar longe ainda, a gente percebe com nitidez. E devido a essa nitidez, naturalmente a gente é humilde. A gente não precisa forçar a barra. Sim, então, claro. por isso que se recomenda esse processo de Bhakti, porque Bhakti, ele naturalmente leva a pessoa à humildade. A gente força a humildade nessa parte de Anartha Nivriti. Aí tem que ser uma coisa intelectual. A gente tem que se baixar a cabeça para poder continuar progredindo. Mas quando chega na etapa de Nishta, a gente se dá conta do que é a realidade mesmo. A gente percebe, a gente vê, uau! Porque os anartas, eles param de influenciar tanto. Os apegos materiais, eles param de incomodar tanto. Eles diminuem a força deles. Nosso ego se purifica em tal nível que a gente se dá conta de qual que é a nossa meta de vida real. Assim, a gente vê nitidamente. Então, a humildade é natural. A pessoa não se esforça mais para ser humilde. É uma maravilha. Por isso que vários mestres dizem que Bhakti é completo em si mesmo. Você não é humilde, então canta Hare Krishna, faz serviço ao Senhor Supremo, vai surgir. Em algum momento vai surgir a humildade natural.
Ah, mas daí precisa. Então, força a barra agora. Imita uma pessoa humilde. Imita, por enquanto, imita um humilde. Vê alguém humilde que você acha que é legal, que vai imitando. Força um pouco para poder progredir. Mas em algum momento vai ser natural. Você vai se dar conta de como que é a realidade. A gente vai se dar conta. Então, aí não precisa forçar mais nada. É natural. Pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário? Tem alguma dúvida? Posso ler aqui? Se você pode me interromper, tá? Eu não faço questão. A gente pode deixar essas leituras para depois. Se Deus quiser, a gente vai continuar isso eternamente. Vai ter tempo essa vida e outras vidas. Com certeza. Mas às vezes tem coisas que a gente quer falar agora, né? Então, se vocês quiserem, pode falar agora. Pode interromper, tá? O estudante pergunta para Srila Tripurari Swami: você pode explicar o que significa o termo Shastra Yukti, racionalização das escrituras, e como ele difere da racionalização em geral? Ô, Fernando, bom dia e bom trabalho. Até breve. E como ele difere da racionalização em geral e quão importante isto é para o praticante? Srila Tripurari Swami responde: Shastra Yukti envolve inferência ou racionalização em suporte a um certo argumento em progresso. Tal argumento em progresso é o sugerido pela escritura, e Shastra Yukti é a racionalização que busca apoiá-lo. Buscar apoiar tanto a revelação como o meio compreensível do saber, quanto o tattva vichara da escritura em geral. Vaishnava Tantra define Tarka Yukti, lógica, como racionalização apropriada em relação ao discurso da escritura, com uma visão de modo a fortalecer sua premissa. Assim, Shastra Yukti é que a racionalização apoia a fé, o que é definido como o senso de que o saber compreensivo deriva da revelação da escritura. Nossa capacidade de participar no Shastra Yukti é, de certa forma, relativa ao nosso conhecimento do Shastra. Compreensível racionalização que procura livrar-se de condições que invalidam a premissa na qual uma inferência é baseada. Enquanto essas dinâmicas de Tarka ou Yukti estão localizadas em Shastra Yukti, seu alvo é apoiar tanto positivamente quanto negativamente os princípios da escritura, e, portanto, a nossa própria fé, que determina a nossa posição no Bhakti. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, tentando traduzir do super altos níveis para nós, que uma pessoa, vou tentar fazer essa tradução porque eu tenho escutado outros devotos falando sobre esse tema aqui e a importância desse tema. Falando assim, que é importante a gente estudar as escrituras e racionalizar elas. E a nossa racionalização, ela vai ser na medida da nossa capacidade intelectual e do quanto nossa capacidade intelectual está alimentada com outras escrituras. Ou seja, nós começamos a juntar pedaços. Ah, eu pego o que eu ouvi de uma escritura aqui, o que eu ouvi de outra escritura ali. E daí eu começo a juntar e falo, mas espera aí. Isso que Srila Prabhupada está falando é assim, assim, assado. Ele está tentando racionalizar para chegar, não exatamente negar o que a escritura está falando, é apoiar o que a escritura está falando, mas com um trabalho que às vezes parece ser negativo. Quando eu falei para vocês que Srila Prabhupada estava enganando, isso é negativo. E aí quando eu tentei explicar do porquê que esse engano ele levava à verdade, eu apoiei o trabalho dele. Então essa racionalização a gente precisa ficar fazendo e isso vai alimentando a nossa fé, vai apoiando a nossa fé. Então ele faz muita ênfase de que os devotos se tornem intelectuais, porque isso apoia a fé. É uma racionalização das escrituras. Apoia a fé. Esse é um dos objetivos da gente estudar todo dia de manhã.
Vocês têm mais algum comentário, alguma dúvida? Eu vou parar por aqui. Esse texto ele é mais longo, tá? Depois a gente retoma ele. É bem interessante. Como eu disse, eu estou querendo me associar com o Srila Tripurari Swami, sabe? Então eu preciso conhecer ele. Então, isso aqui eu sei que é um tema que ele gosta muito de incentivar os devotos a estudarem, para terem fé forte, uma fé bem embasada. Eu resolvi me associar aos devotos de Krishna também, porque eu quero estar junto com os Jedi, né, Prabhu? Jedi, sim. Srila Maharaj, ele diz assim que nessa consciência de Krishna, ele compara como uma batalha, e em que Maya está tentando cultivar, em todas as pessoas, Maya está tentando cultivar os interesses separados. Então, quando uma pessoa ouve sobre Krishna, é convidada, sente atração para servir a Krishna, ela começa a entrar, parece que num campo de batalha, onde ela vai lutar contra os anartas dela mesma, e às vezes ela pensa que ela está fazendo essa batalha com os outros também, porque principalmente no Sankirtana, você canta junto com outras pessoas. Por exemplo, nós estamos fazendo a leitura aqui, e a leitura, eu sempre trato a leitura como uma prática para mim, não uma prática para os outros, é para mim a prática. Então os demais, quando estão participando comigo, eles me ajudam a fazer uma prática para mim, porque quanto mais pessoas participarem, mais amplo fica esse Sankirtana, cantar juntos. E ao mesmo tempo eu estou combatendo os anartas em mim. Só que como o processo se faz junto, os anartas também são combatidos nas outras pessoas na medida que a gente estuda. Que alguém faz uma pergunta, alguém faz um comentário. A batalha parece estar sendo feita amplamente por todos, internamente e mutuamente. Então é como se estivéssemos nos defendendo, um ajudando o outro, um nas costas do outro, batalhando assim. Mas eventualmente, Maya, ela é onipotente, ela é uma energia divina. Ela está nos cuidando e ela está nos testando. Ela está também, é como se nós estivéssemos guerreando contra a ilusão, mas ela também está tentando agir em nós, tentando nos derrubar dessa tentativa de deixar o serviço a Maya para servir a Krishna. Ela está tentando falar, não, fica aqui comigo, eu vou te conquistar, eu vou te trazer de novo para mim. Você não vai sair de mim. Parece que ela é a oposição a Krishna. Na verdade, ela está testando a nossa sinceridade. Ela não é má. E apesar de ser apresentada assim como se nós estivéssemos lutando contra ela, na verdade, é um exercício para buscar nosso próprio ser, sinceramente, para Krishna. Tudo para Krishna. Então, ela fica testando a gente. Testando. E, eventualmente, alguém cai. Alguém na batalha cai, vítima de Maya. Se afasta do desejo de servir a Krishna e vai servir algum aspecto de Maya. Você não pode, igual esse Srila Maharaj, ele fala assim, que a gente não pode olhar os soldados caídos. A gente não pode ficar pegado aos soldados caídos. A gente até pode chorar, lamentar, ficar triste, mas se a gente bobear, a gente vai levar um tiro e vai cair também. Então, o Srila Maharaj, ele fala que a gente tem que, não pode ficar apegado aos soldados falidos. A gente tem que se apegar aos guerreiros que estão na batalha. Se algum guerreiro cair, a gente tem que ir atrás de outros que estão lutando ainda. E quanto mais a gente se aproximar dos generais, os generais eles estão no meio da batalha também. Eles são muito fortes. Quanto mais a gente se aproximar dos generais, mais protegido a gente vai estar. Essa analogia eu acho bem interessante porque a gente vai aprendendo que se aproximar dos devotos é a gente aprender técnicas para lutar contra a Maya. A gente vai aprendendo técnicas, e quando se aproxima do general, a gente aprende mais técnicas com o general. Percebe que o general luta pra caramba, e luta forte, e luta bem, consegue proteger a gente e ele mesmo, e um monte de gente ao mesmo tempo. Impressionante. Então, isso é uma analogia bem legal, assim, que ajuda a gente. E ajuda também a gente a perceber isso, que eventualmente alguns companheiros de batalha vão sair. A gente mesmo pode balançar.
E a gente daí tem que tentar seguir em frente, tentar levantar, tentar seguir batalhando. Não cair na ilusão de que vai ser tudo uma maravilha também, né, Prabhu? Essa visão de ser samurai ajuda muito, especialmente nessa fase, porque essa é as metáforas ajudam a perceber o mundo, né, de uma forma. Essa metáfora ela é boa para essa fase de Anartha Nivriti. Depois de Anartha Nivriti tem que ser outra metáfora, porque não é tanto batalha mais. Aí a coisa vai mais natural, flui. Aí é como uma descida de ladeira. Eles comparam daí como você descer uma ladeira soltando o freio. Vai embora. É outra metáfora daí. É quando a gente... Esse ponto que o senhor fala é quando consegue estar estável em Nishta, é isso? Sim. Nishta muda a metáfora. Maravilha. Os generais estão em Nishta. Vamos para lá então, né, Prabhu? Vamos para lá, vamos para perto deles. A zona de conforto da batalha. Vamos para lá. Neida, eu sei que você está no teu horário, mas eu sei também Oi. que se você gostaria de compartilhar alguma coisa com nós, eu estava meio de curioso e aguardando, mas eu não paro de falar porque essas coisas aqui são bem importantes para mim, mas você pode me interromper, que eu sei que Não, eu você sei. tem é muito importante também. Devagar e sempre. Nossos estudos, né? Sim. Isso aí. Tá. Aí traz para nós aquela contribuição que você falou que ia trazer, Neida, por favor. Ah, trago. Agora eu tô na praia. Tá. Eu tô na beira da praia, então não tô com o livro aqui. Mas quando eu Tudo para estiver em Krishna, viu, Luciano? casa, tudo... Essa sabe, ele hein, vai Luciano? até para praia comigo. Essa Ele vai para sabe. praia, ele contempla o sol, ele contempla tudo comigo. Então, É isso aí, mas daí Neida. outro dia quando eu tiver com um livrinho lá, daí eu vou ler eu posso ler aquela Obrigado, parte. Neida. Então Muito tá obrigado. certo. Bom dia aí. Bom dia, Hare Krishna. Bom Hare dia para você, Krishna. gente. Até breve. Bom dia.